Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade àquela reflexão, tendo como por base o perfil de alguns personagens da Bíblia, né? E nesse momento a gente queria falar um pouco a respeito de algumas coisas que a gente achou a respeito de Jó, né? Principalmente no que era concernente a algumas coisas que Jó acreditava. A gente vai pegar alguns versículos bíblicos e vai estar aqui tentando montar de forma bem rápida e objetiva algumas coisas que mostram que Jó, mesmo na sua simplicidade naqueles tempos, ele acreditava em algumas coisas e ele tinha um tipo de credo. A gente pode até chamar de o que? De a teologia de Jó, né? Então, qual era a primeira coisa em que Jó acreditava? Deus único. Jó capítulo 5, 17. Jó acreditava em um Deus único. Jó 5,17 que diz assim: Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Ou seja, quando Jó se refere a Deus como Todo-Poderoso, o que é que ele estava afirmando? Ele estava afirmando que ele tinha uma crença num Deus único que está acima de todas as outras divindades inventadas pelo homem. Então a gente já vê o quê? Que Jó, mesmo em sua simplicidade, ele já tinha o seu pensamento montado no que era concernente o quê? A crença em um Deus único. Jó capítulo 5, 17. A segunda coisa em que Jó acreditava, ele que fazia parte do seu credo simples, né, do seu credo primitivo, era na soberania de Deus. Onde é que a gente vai estar encontrando isso? Jó, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: E disse, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em que situação Jó ele falou isso aqui? Que nu saí do ventre da mãe dele e nu ele voltaria para lá? A gente sabe que Jó, logo no início do seu livro, né, ele foi provado. A Bíblia diz que o diabo, o inimigo de nossas almas, olha para Jó e diz assim, ó, e chega até Deus e diz, assim nos mostra a Bíblia, o diabo acusou Jó diante de Deus. Olha, Deus, Jó só é fiel porque o Senhor tem permitido ele ter de tudo. Mas faz com que ele perca o que ele tem para ver se ele não vai blasfemar. E a Bíblia nos diz que por intermédio de uma permissão de Deus, o diabo tocou nos bens de Jó, tocou em sua família, só não tocou na vida dele, mas até na saúde de Jó o diabo tocou. E a Bíblia diz que Jó passou por uma dificuldade muito grande. E no final Deus restaura, mas logo no início da sua provação, quando Jó viu que tinha perdido tudo, ele diz uma coisa, que é que ele diz? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Ou seja, Jó naquele momento ali, ele, por intermédio dessa afirmação, que foi que ele afirmou? Que ele acreditava que aquilo que estava acontecendo com ele era algo que era permissão de Deus. Era Deus que estava no controle de tudo. É interessante porque a gente pode até conjecturar, né? O diabo olhando para tudo que ele tinha feito na vida de Jó, destruiu o que Jó tinha, sua família, os seus bens, tocou na saúde dele. Talvez o diabo tenha pensado assim, agora ele vai abrir a boca e vai dizer, é culpa do diabo. Não, Jó não glorificou ao diabo nesse sentido. O que foi que ele disse? Se eu estou passando por tudo isso aqui, o que foi que aconteceu? É porque Deus permitiu. Deus está no controle de tudo. Deus ele deu e Deus ele também tomou. Ou seja, por intermédio dessa afirmação, Jó estava afirmando o quê? Que ele era crente na soberania de Deus, que Deus está no controle de tudo. A segunda coisa, em que a gente pode pegar um próximo versículo bíblico, que mostra algo que fazia parte daquele credo, do credo primitivo de Jó, né? Era a justificação, né? A justificação. Jó capítulo 9, versículo 2. Olha o que é que Jó vai afirmar. Jó capítulo 9, versículo 2. Jó vai afirmar uma coisa muito interessante. Ó. Vai dizer o seguinte. Na verdade, sei que é assim. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Repetindo o versículo. Jó capítulo 9, versículo 2. Na verdade, sei que é assim. Porque como se justificaria o homem para com Deus? O que é que Jó estava afirmando aqui? Que ele já tinha consciência de que por mais justo que o homem fosse aqui na terra, ainda assim, de que maneira o homem se justificaria diante de Deus? Por mais que o homem tentasse, o homem se esforçasse, ainda assim seria impossível o homem se justificar diante de Deus, né? Ou seja, ali ele já tinha a crença em quê? Em uma justificação que só poderia partir de onde? Da fé em Deus, né? Trazendo para o Novo Testamento, que a gente tem uma revelação mais aberta no que é concernente a crença da justificação. Hoje nós cremos que também é assim, né? A única maneira que nós podemos ser justificados é por intermédio da fé em Cristo Jesus. A segunda coisa que a gente pode afirmar, né, no que era concernente a questão do pensamento de Jó, né, era a questão da esperança escatológica de Jó. Jó capítulo 19, versículo 25. Jó 19, 25. O que é que Jó vai dizer? Jó 19, 25. Ele vai dizer o seguinte. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Então, o que é que Jó estava dizendo aqui quando ele disse que ele tinha uma crença em um Redentor que se levantaria da terra e pelejaria por ele? É porque ele estava assim, ó, olha, eu estou passando por tudo isso aqui, perdi o que eu tinha e tal, estou doente,
estou passando por uma situação bem ruim, mas eu creio que em um momento ou em outro, Deus ele vai intervir, Deus vai fazer alguma coisa, né? E é interessante que essa crença que Jó tinha aqui, trazendo para o Novo Testamento, é uma crença muito similar à que nós temos hoje. Em que situação? Nós estamos inseridos em um contexto que nós cremos que em um determinado momento, o Senhor Jesus Cristo ele vai se manifestar para arrebatar a igreja. Vai acontecer alguma coisa, o Senhor vai se manifestar, ele vai aparecer, vai intervir na história por intermédio do quê? Do arrebatamento da igreja. Ele vai surgir, vai aparecer, vai tirar a igreja aqui da terra, né? Então a gente pode afirmar que quando Jó disse isso aqui, ó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É uma crença primitiva, no que muito é um tipo de crença escatológica. O que ele estava pensando ali? Estou passando por tudo isso, mas em um momento ou em outro, o que é que vai acontecer? Deus ele vai aparecer, Deus ele vai intervir, Deus ele vai pelejar por mim. Trazendo para mim e para você hoje. Nós estamos inseridos em um contexto, a igreja está inserida em um contexto onde a igreja passa por muitas dificuldades. Mas qual é a crença que está predominando no coração da igreja hoje? É que vai haver um momento em que o Senhor Jesus Cristo ele vai se manifestar. Ele vai surgir, todo olho verá, ele vai arrebatar a igreja e, por fim, o nosso Redentor irá surgir diante dos nossos olhos, né? Então, por intermédio desses trechos bíblicos que a gente acabou de afirmar, o que é que a gente pode afirmar? Que Jó, mesmo naquela situação ali, o que acontece? Ele tinha um tipo de credo, um credo primitivo, um tipo de teologia primitiva, mesmo em sua simplicidade. Naquele momento ali, por intermédio da consciência do coração de Jó, a gente pode afirmar que Deus ele veio e já passou para Jó um tipo de revelação, que mesmo naquela situação primitiva em que ele estava inserido, ele já tinha acesso, né? Então, que Deus em Cristo, ele continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.